Eu fico impressionado com o princípio de economia expressional de alguns compositores. Basta uma ou duas vogais e umas duas ou três consoantes, o cara já faz uma música para fazer sucesso. Outro dia eu ouvi um funk que o camarada gritava: "Ah, eu tô maluco, ah, eu tô maluco", e era basicamente isso. Eu fui até procurar quem é que tinha composto a obra de arte e não achei, não assinaram a música. Talvez por modéstia, ou talvez por discrição, ou por vergonha mesmo. Mas o fato é que eles abusam desse princípio de economia expressional, de dizer muito pouco e, na verdade, não dizer nada. E esse tipo de música, elas são altamente descartáveis, elas nascem com prazo de validade já marcado, elas nascem prontas para morrer. Logo logo o camarada acaba, faz aquele sucesso, aquele boom, mas acaba caindo no ostracismo. É isso aí. Eu tenho só alguns minutos para explicar para você a origem dessas três expressões: maluco, ostracismo, e também vou explicar a história da expressão da pá virada. Vamos lá? Depois da vinheta. A palavra maluco tem uma origem controversa, segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de Antônio Geraldo da Cunha. Mas existe uma história muito interessante que envolve a história dessa palavra. Quem nos conta essa história é o pesquisador José Pedro Machado, e ele nos remete a uma disputa que houve entre Espanha e Portugal sobre as Ilhas Molucas, que também são registradas no português quinhentista, que é de 1500, do período de 1500, como Ilhas Malucas. Se você procurar na Wikipédia, eles também colocam Ilhas Molucas ou Ilhas Malucas. Conta que tudo isso surgiu exatamente do problema de se definir, a partir do Tratado de Tordesilhas, em 1494, o que pertencia a quem. Aquelas 370 léguas a partir de uma linha imaginária, não ficava claro para Portugal o que era de quem. E nesse caso as ilhas da Indonésia, elas foram objeto de disputa entre Espanha e Portugal. Essa disputa acabou depois que Portugal assinou um tratado com a Espanha chamado Tratado de Saragoça, em que ela indenizou a Espanha em 350 mil ducados para ter a posse daquelas ilhas. Para você ter uma ideia do que eram 370 mil ducados, um ducado era uma moeda de 3,5 gramas de ouro aproximadamente. Então isso daria aproximadamente 1.225 quilos de ouro. Ao preço atual do ouro, isso era por volta de 180 milhões, 190 milhões de reais, que foi a indenização que Portugal pagou para a Espanha para encerrar o conflito e ter a posse das ilhas. O mais curioso nessa história toda é que depois constatou-se que realmente, tentando fazer aquelas medidas do Tratado de Tordesilhas, as Ilhas Molucas ou Ilhas Malucas estariam dentro da posse de Portugal. Acho que eu fui enganado. Mas encerrado o conflito, a coisa não terminou ali, porque em 1570 os nativos fizeram um levante, uma revolta contra os portugueses. E eles eram de uma tamanha ferocidade, de uma tamanha agressividade, e enfrentavam os portugueses de peito aberto, os portugueses com armas nas mãos, e eles de peito aberto, que o termo moluco, ou maluco, que era o nativo da região, ficou conhecido como aquele de imensa ferocidade. E pelo fato de eles enfrentarem de peito aberto, aquele também sem juízo, de encarar uma situação completamente louco. Daí talvez tenha vindo o termo maluco. Não é certo, é como o Antônio Geraldo da Cunha diz, é difícil definir, mas essa história é uma história que, de certa forma, ela tem uma certa base e ela agrada como uma boa história. Ostracismo. Ostracismo é mais ou menos igual aqueles reality shows que o camarada vai, canta, passa por um monte de etapa e no final das contas ninguém mais lembra dele. Mas desconheço assim, qualquer informação, não ouvi falar não. Eu costumo dizer que um dos caminhos mais curtos, assim, completamente esquecido pela mídia, é você vencer um reality show. Muitas vezes acaba que o cara que tira segundo ou terceiro lugar, ele é lembrado, mas o vencedor cai em completo esquecimento. Cai no ostracismo. A palavra ostracismo vem de um procedimento jurídico existente na Grécia no século V a.C. Ele consistia basicamente em você pegar uma pessoa que consistia em uma ameaça à ordem social e você fazer uma votação e expulsar essa pessoa da cidade de Atenas durante 10 anos. Lembrando que o ostracismo não era a expulsão, ele era o processo, todo o processo que levava o camarada a ficar afastado da cidade de Atenas pelo período de 10 anos.
E o nome ostracismo vem da palavra óstraco, que era um pedaço de cerâmica em formato quase de uma concha, de uma ostra, daí a palavra ostra, em que as pessoas escreviam o nome daquele que era o indesejado, botavam no meio da ágora, que era aquela praça na Grécia, e as pessoas faziam uma contagem em torno disso, e a partir dessa votação a pessoa era expulsa, tinha 10 dias para deixar a cidade. Na verdade ele não perdia bens, não perdia nada, ele só era afastado do convívio social porque era considerado uma ameaça ao grupo. Então era isso. Cada cidadão recebia um óstraco, ele colocava o nome e eles colocavam na água. Depois, os arcontes, que eram os escrutinadores. Escrutinador é uma palavra muito velha, que é do tempo que a eleição era feita na base do papel. Escrutinador é aquele que conta o voto. Então, os escrutinadores, eles contavam e depois tinha o resultado. Mas não era bem assim. Porque tinha que ter no mínimo 6.000 óstracos, quer dizer, pedacinhos de cerâmica em que a pessoa colocaria o nome da pessoa que era indesejada. Se tivesse menos que isso, a votação era anulada e era dado como não tinha nenhuma validade aquilo. Entretanto, esse processo ele não foi muito longe, porque ele era um processo muito controverso, até mesmo para o período de século V a.C. A expressão da pá virada ela retoma exatamente a imagem da pá virada. A pá como símbolo de ofício, de obrigação e tudo mais, e o camarada e a pá virada como a pá do sentido que não é o sentido da sua função, de não ser feito. Normalmente você utiliza essa expressão para aquela pessoa que é desobediente, que é indisciplinada, você aplica a esses casos. Outra ideia é do apá virado, que é a parte de frente da perna do boi, que estaria virada para o certo sentido, quase que simbolizando uma travessura. Esse sentido do apá virado você só encontra no dicionário Michaelis, e sinceramente eu acho que ele é menos provável do que o outro. Eu ainda sou capaz de apostar na primeira expressão, que é a expressão da pá virada, a pá como uma metáfora, né, da metáfora do trabalho, virada, fora do sentido. Então uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que não faz as coisas que você determina que ela faça, que você ordena que ela faça. É isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um curtir, compartilha com os amigos, assina o nosso canal. Isso ajuda a gente a crescer e fazer um trabalho cada vez mais legal. Se tem uma dúvida, manda pra gente também no e-mail que está na descrição desse vídeo. Vai ser muito legal poder responder e vai ser muito legal poder montar um vídeo com as sugestões de vocês. Eu lembro que quando eu era criança, a minha avó usava a expressão do cu riscado, né? Muito tempo depois eu descobri que não era do cu riscado, era do curiscado, né? De curisco, né? O lex era assim, uma expressão que a gente ouvia muito. Mas ainda tem muita gente hoje que fala fulano é do cu riscado, né? É do curiscado, de curisco. Curisco que significa esperto, ágil, malandro, levado.